Bom dia, pessoal. Vamos esperar mais um minutinho para dar o tempo do pessoal entrar. A gente já vai iniciar o webinar, tá bom? Show de bola. Primeiramente, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Silva, eu sou executivo de negócios aqui da Pars, que olha mais em específico, né, ao mundo de manufatura. Agradeço o tempo aí disponibilizado de todos, né, parceiros e clientes, né? Ah, e a gente vai hoje falar um pouco, né, de manufatura 4.0 e para conduzir, né, esse webinar, essa apresentação, né, a gente trouxe aqui os nossos especialistas técnicos, Vinícius Souza, que está aqui nos acompanhando, e a apresentação será conduzida pelo Guilherme Benevides, tá bom? Gui, pode assumir aí. Bom webinar e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, tá bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Eu sou o Guilherme, como o Renan falou, e eu vou dar continuidade aqui na apresentação, junto com o Vini também, né, Vini? É Então, isso aí. A gente vai realizar uma apresentação para vocês focada um pouco no produto, né, que é o Fusion 360, mas mais a ênfase aqui do foco dessa conversa hoje seria destacar as características de manufatura 4.0, né, Gui? isso. Então, eu vou dar início aqui, e antes de tudo, eu queria mostrar um pouco da nossa agenda, né, para ver o que nós vamos falar hoje. E começando pela indústria 4.0, é importante relembrar as que antecederam a indústria 4.0. Vamos falar primeiro da primeira revolução industrial, que se trata mais da mecanização, as primeiras máquinas a vapor e usando a hidráulica. Também foi graças a ela que as pessoas começaram a ir para os centros urbanos, tudo mais. Falando um pouco sobre a segunda revolução industrial, que foi o foco em produção em massa, onde a linha de montagem foi priorizada, movimentos como o Fordismo foram muito fortes nessa época, e também o início da eletricidade dentro da indústria. Já a terceira revolução industrial foi mais focada na computação e automação de processos, de máquinas e da linha de produção mesmo. E a 4.0, que é a quarta revolução, se trata mais de sistemas cyberfísicos, realidades mistas e essas categorias a seguir, como o grande volume de dados, objetos físicos do mundo real conectado entre si, integrações de computadores e processos físicos e sistemas inteligentes, que são capazes de identificar problemas, iniciar um plano de contingência, de manutenção e tudo mais. Nesse contexto, a Autodesk realizou que o mais é inevitável, precisamos de mais recursos nos tempos de hoje, só que temos menos recursos. Essa é a nossa realidade. E a Autodesk pensou que temos a oportunidade de fazer melhor. E assim eu dou início ao nosso desenvolvimento, falando um pouco sobre o Fusion 360. O que é o Fusion? O Fusion é uma plataforma de software 3D
CAD, CAM, PCB, baseado em armazenamento em nuvem, sendo ideal para praticamente todos os tipos de empresa que quer começar a modelar, quer começar a simular o seu material. E temos o design funcional, graças a esse armazenamento em nuvem, a plataforma simplificada, temos um design funcional. E o Make Anything, que significa ferramentas abrangentes para fabricação aditiva e subtrativa e tudo mais. E temos também Acelere a Inovação, que leve produtos inovadores ao mercado com mais rapidez. E falando um pouco sobre as capacidades do Fusion, que é um CAD flexível, como eu falei, com armazenamento em nuvem, fica bem flexível para qualquer tipo de negócio. Design unificado de PCB, design generativo, o CAD e o CAM integrados dentro de uma plataforma só, simulação 3D e gerenciamento instantâneo de dados. No próximo slide, eu falo um pouco sobre os resultados de manufatura, os ganhos em criação de produtos, crescimento empresarial, eficiência operacional e permitir a inovação dentro do negócio, né? E agora falando um pouco sobre os recursos do Fusion, é uma tem muitos recursos, uma gama extensa, né, de recursos e para chegar a esse número de recursos, contamos com as extensões. Começando falando com a extensão de simulação do Fusion, né, que permite a sua equipe a análise, e o desempenho antes da fabricação do produto, acabando economizando custos e acelerando o processo, porque com a simulação, já é possível identificar alguns os erros, eh e melhorar o projeto. E junto com isso temos a eh, o relatório no final que a extensão de simulação que o Fusion já permite já. Vou passar aqui para o próximo. E aqui são todos os tipos de simulação que existe dentro da extensão do Fusion, né. Vou passar aqui para o próximo. E falando agora um pouco sobre manufatura de fato. A extensão de manufatura do Fusion, ela desbloqueia recursos avançados para ajudar os fabricantes a desenvolver os seus processos, seja em CNC ou manufatura aditiva. A extensão de manufatura do Fusion acelera o processo. E aqui mostrando os tipos de manufatura, todos os processos que a extensão é capaz de fazer, seja torneamento, seja fresagem e até mesmo, impressão 3D. A extensão de manufatura do Fusion 360 já vem com algumas, máquinas integradas e a impressora 3D integrada, né, que são vários, processos que temos dentro da extensão de manufatura. Por exemplo, da parte da impressão 3D, que eu acho bem interessante, como ele simula já a impressão. E aqui, como eu falei, são os recursos da extensão, todos os processos que a extensão é capaz de fazer. E não menos importante também, a extensão é capaz de fazer manufatura aditiva, que manufatura aditiva é possível priorizar, ela é bem conhecida como uma priorização da fo eita, tá vendo aqui? É.
a priorização do produto. É capaz de fortalecer o projeto, dando mais resistência e sendo muito versátil para você gerar qualquer forma com a manufatura aditiva, dando abertura para nós falarmos sobre a extensão de design generativo do Fusion 360. Mas o que é design generativo? Eu diria que é um processo de exploração de design, onde você é possível explorar todas as possíveis combinações para gerar uma peça essencial para o seu projeto. Junto com a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e o aperfeiçoamento de design, a extensão de design generativo acaba, eh, otimizando, o material para você. Tanto que em um case que eu gostaria de falar, a própria GM, que está se reinventando com seus carros elétricos, já utiliza a extensão de design generativo, que é que com isso é capaz de elevar a inovação, que nesse caso, por exemplo, era um suporte para um cinto que eram basicamente umas 7 peças para fazer um conjunto completo. E com o design generativo, com uma peça já é capaz de ser o suficiente, já consegue substituir essas 7 peças, acabando sendo 20% mais forte e 80% mais leve que as peças originais. Aqui é sempre legal mostrar os cases de sucesso com as extensões de manufatura do Fusion 360, como a Airbus, a NASA, a Honda, a Logitech, entre outras. Agora falando um pouco sobre a parte de gestão, temos a extensão Manage do Fusion, que permite aprovações no fluxo de trabalho, de engenharia, tem como você, colaborar com a sua equipe com os dados, é uma integração muito mais intuitiva entre a equipe, e com o armazenamento em nuvem, não é necessário ter muito armazenamento, para esses dados, né. Aqui aqui temos a gestão de mudanças, capture e notifique e aprove, e visualize o histórico completo de alterações de design. Temos o gerenciamento do processo de liberação e também a identificação única do item, que você consegue atribuir uma identificação exclusiva para cada projeto, para garantir a rastreabilidade, precisa durante o ciclo de vida do produto. Aqui falando um pouco sobre a integ desculpa, desculpa. Então é isso. Depois de uma breve, né, apresentação sobre o que o Fusion é capaz de fazer com as extensões, eh cabe um pensamento sobre as novas possibilidades com o Fusion 360, com tudo que é permitido e tudo que faz o seu negócio crescer. Muito obrigado. Eu vou passar a bola agora para o Renan, para falar um pouco mais sobre a parte Ô, comercial. Renan, antes de você falar, deixa eu só trazer, acho que uns pontos que são bem interessantes para a gente Opa. aproveitar toda essa apresentação que o Guilherme trouxe para a gente, para que a gente consiga refletir, assim, sobre o que que a gente, quais são os recursos que realmente estão disponíveis quando a gente traz o Fusion 360 para o processo. E também para adereçar algumas das questões que vocês possam estar tendo. Quem tem mais contato com a coleção de manufatura é comum enxergar muitos desses recursos e dizer, mas isso já não existe no Inventor? Eu já não tenho esses mesmos recursos do Inventor?
E a ideia é que a proposta é completamente diferente, tá, pessoal? Embora ele realmente seja semelhante em alguns dos recursos dele, a ideia do Fusion 360 veio de uma provocação a partir de uma linha de pensamento da Autodesk chamada Future of Making, que é uma ideia de repensar como que o fluxo funciona, né, o fluxo de produto e manufatura, e como isso pode ser melhorado. E a ideia foi trazer uma ferramenta totalmente voltada para o desenvolvimento de produto. Então, assim, é uma coleção, é uma caixa de ferramentas pronta para que tire da sua frente qualquer tipo de barreira de entrada na parte de engenharia e tecnologia que possa existir para que você traga o teu produto para o mercado, né? Então, o que acontece? A própria ideia de trazer o Fusion para a cloud, de ele funcionar na nuvem, vem desse quesito, do quesito de não onerar o teu processo inteiro na aquisição de um hardware que seja forte o suficiente para que se gere várias simulações de fluido ou uma simulação específica, um render específico, sendo que você nem sabe qual é o destino daquele produto, se aquele produto precisa ser alterado para poder entrar no mercado. Então, toda a linha de pensamento dessa ferramenta foi pensada nisso. E o carro-chefe, gosto de dizer assim, dessa linha de pensamento, é o que foi comentado do design generativo. Tem até um caso muito legal de se trazer sobre a questão de design generativo. O Guilherme trouxe esse caso da GM, que é fenomenal, mas também tem o da Airbus, né? Que eles precisavam criar esse conceito de uma aeronave onde tinha uma certa parte estrutural que precisava ser montada, só que a aeronave tem essa questão da massa, né? Quanto mais massa você coloca na aeronave, mais combustível você precisa para deslocar ela. E quanto mais combustível, mais massa. Então, você acaba colocando muito combustível para levar combustível. Então, quanto mais leve é uma aeronave, menos ela consome de combustível. Isso é muito bom por N motivos, tanto por custo quanto pela questão do meio ambiente. E eles conseguiram, através do design generativo, entregar um equipamento que entregava a mesma resposta às solicitações mecânicas, mas pela metade da massa. Né? Então, assim, isso mostra o quão impressionante é essa ferramenta. E como o Guilherme mostrou, o que ela faz ela junta diversas possibilidades de se atingir o que foi colocado, o que foi desejado ali com relação aos esforços, e te entregar um número vasto de possibilidades. Tá? Então, eu acho só legal para essa apresentação a gente trazer esses pontos e definir, bater bem esses pontos da apresentação que o Guilherme trouxe, para que a gente consiga refletir do que fato o Fusion 360 está trazendo para a mesa. Tá certo? Obrigado. Renan, manda bala. Um ponto importante, Vini, né, pegando um pouco desse seu discurso, eu queria até aproveitar, né, a gente tem aproximadamente aqui em nosso controle, aproximadamente 24, né, participantes aqui deste webinar. Então, eu queria convidar vocês, se vocês possuem alguma dúvida referente, né, às aplicações que o Fusion 360 pode proporcionar, mandem aqui no chat, né, que o Vini, enquanto a gente vai fazer uma espécie de mesa redonda, porque tem algumas perguntas para o Vini aqui também que a gente poderia estressar um pouco mais, né, um pouco mais sobre funcionalidades e aplicabilidade técnica da plataforma Fusion. Eu queria que vocês participassem com a gente também. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, mandem aqui para a gente estar mencionando aqui. Acho que seria uma dinâmica legal, interessante aqui para esse nosso web. E Vini, comercialmente, né, em questão de regras de negócio, a gente entende que ter uma plataforma flexível ao ponto de você ter extensões moduladas para níveis mais específicos, isso traz uma liberdade para quem desenvolve a engenharia de um produto de forma muito expressiva. Mas além dessas vantagens de negócio, quais são os benefícios que a gente tem, né, de ter uma plataforma que se baseia em cloud, mas também que ela é extensiva, né, que ela tem módulos específicos para determinada aplicação. Você poderia só explanar um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente trazer que o Fusion 360 não é apenas um software. A gente entende, e a Autodesk vem nessa linha, de que realmente é uma plataforma para engenharia de novos produtos. Então, qual que é o benefício, tecnicamente, da gente ter essas extensões também? Por favor, Vini.
Legal, Renan, ótimo ponto, tá? Existem dois benefícios bem definidos sobre a estratégia desse negócio, desse produto ser dividido em extensões. A primeira é que, ao invés de a gente generalizar os recursos do software, a gente especifica eles. Então, de vez de você se preocupar em, será que eu preciso de um módulo que faça simulação? Será que eu preciso de um módulo que faça qualquer aspecto da parte de produção e manufatura? Você tem um módulo que preenche as necessidades de uma determinada área por completo. Então, se o seu foco de negócio são produtos inteligentes, você consegue desenvolver tanto a parte mecânica quanto a parte dos circuitos ali da parte eletrônica de uma forma integrada. E esse fala com o segundo benefício, que é a gente não está falando em 3, 4, 5 softwares diferentes. A gente está falando do mesmo software, mas que tem a capacidade de se estender. E aí a gente consegue ter um produto que é customizável pelo próprio cliente. Então, se é do teu fluxo uma necessidade muito grande do desenvolvimento de produto e de aspectos plásticos, você tem ali as ferramentas que você precisa. Ah, não, não. Nosso caso aqui, todo o nosso processo de validação de um produto, ele passa muito forte na questão da simulação e análise. Você tem esse set de recursos ali que você consegue utilizar. E tudo isso com poder na nuvem, tá? E por que que isso é tão importante? Porque a gente não está falando aqui de um processo periódico que vai ser feito de uma maneira previsível. Criação e desenvolvimento de produto é uma coisa que ela é muito dinâmica, né? Você acabou de fazer uma validação, mas eu te pergunto, será que você está escolhendo os melhores materiais que você poderia estar usando? E se fosse com material tal? Poxa, e um relatório para poder comparar? Ele te entrega. Sem eu me preocupar se isso vai demorar 3, 4, 5 dias por conta do meu hardware. Eu posso pedir e eu tenho a solicitação. Então, por isso que eu fiz questão, na minha fala anterior, de dividir o que que é o Inventor e o que que é o Fusion. O Inventor é aquela ferramenta que a gente vai usar dentro de um processo de engenharia. Já está tudo definido, eu já sei o que eu preciso fazer, eu vou documentar essa peça, eu vou fazer de fato ali algumas simulações, mas eu já estou dentro do processo, aquele produto já existe. O Fusion é uma outra conversa. O Fusion é a ideia da Autodesk de diminuir todas as barreiras e obstáculos que existem entre o conceito de um produto e a definição dele. Excelente, Vini. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é bem. é, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco do que foi falado bastante no evento de alguns meses atrás, que é o Autodesk University, né? Referente a algumas aplicações que a gente já consegue encontrar no Fusion, né? E que foi muito falado, né? No universo Autodesk, né? E uma delas, eu queria até explanar também um pouquinho mais, que é a questão do pioneirismo da Autodesk em relação ao design generativo. Né? A gente entende que hoje, né, depois do boom do metaverso, que deu uma diminuída, e de fato entraram ferramentas para inteligência artificial e como isso reflete, né? Eu queria uma explicação até um pouco mais técnica, como você veio fazendo, Vini, de qual que é essa relação de inteligência artificial versus design generativo e por que que elas se combinam tão bem dentro da plataforma do Fusion. Eu acho que vale a pena a gente estressar um pouquinho porque esse conceito de design generativo é, ele ele tem muita potência e muita voz hoje no nosso mercado, né? Mas é pouco explorado. Então, tem como fazer essa conexão para a gente e, de fato, mostrar, falar um pouquinho mais do conceito de design generativo também, por favor? Com toda certeza. Gui, coloca pra gente naquele slide do design generativo, que eu acho que é legal para ilustrar enquanto a gente vai explicando. Então, gostei muito dessa ideia de a gente
tentar ir num ritmo mais devagar e explicar de fato do que a gente está falando, porque senão, né, Renan, a gente acaba caindo no erro de ficar repetindo a exaustão uma palavra até ela perder o sentido, né? E tem acontecido hoje muito com o termo inteligência artificial, né? Tudo tem inteligência artificial, principalmente depois do chat GPT. Então, o que eu convido vocês a pensarem junto comigo é a ideia de como funciona hoje o processo de desenvolvimento de um produto. Então, a gente tem tanto os procedimentos internos de uma empresa, que definem ali as regras de qualidade daquele produto, como que aquilo deve seguir, e a experiência das pessoas que trabalham ali, né? E aí, o que que acontece? Você tem ali o desenvolvimento, aí você vê que tem algum problema, poxa, a gente liberou o produto tal, a gente percebeu que, né, deu um defeito aqui, ou não teve acesso do operador, isso é ruim, tem que melhorar para uma próxima versão. Então, a gente depende muito da necessidade ali do feedback para melhorar. Isso não muda, tá? Mas eu só estou querendo trazer para vocês, para ficar no nosso imaginário nesse momento, o que que é o processo de desenvolvimento. Então, a gente chegou no conceito desse produto, ele inicia o processo de fabricação e produção, e aí durante o processo, às vezes, de análise e simulação, ou pós-fabricação e montagem, a gente começa a perceber que tem, às vezes, alguns trabalhos de subengenharia. Ele está fraco onde ele não deveria estar, ou de superengenharia. Você reforçou demais o item que não precisava, né? E aí, qual que é o jeito que a gente consegue melhorar o produto? Hoje a gente tem uma equipe grande, com pessoas com ideias diferentes, com vivências diferentes, e ali debater e questionar. E mesmo assim, às vezes demoram-se anos para conseguir chegar numa ideia satisfatória a respeito de um determinado produto, né? O que o design generativo oferece para a gente é: me fala o que você quer e eu vou tentar iterar de diversas formas possíveis o, o que você está me pedindo. Então, por exemplo, no caso ali que foi mostrado, daquele suporte do cinto, foi colocado ali os equipamentos e dizer, olha, são essas solicitações mecânicas que a gente tem aqui. O que você faria? E aí, o Fusion, ele tem uma coisa muito bacana que ele começa a te perguntar quais são as restrições. Então ele pergunta, tá bom, quais são as forças? Quais são os travamentos? Como que isso aqui tá, como que isso se move? Quais são os materiais que você gostaria de testar? Quais são os métodos de fabricação que você tem disponível? E a partir disso, ele começa a iterar de milhões de formas possíveis, tá? É assim, é muita peça diferente. Então, ele vai trazer várias possibilidades para você, e lógico, quanto menos restrição, mais possibilidades. Então, se você tem, por exemplo, a capacidade de fazer manufatura aditiva, você vai ter aqueles aspectos muito mais orgânicos, porque você não depende tanto de uma usinagem que utiliza o processo de remoção, né? O processo de usinagem padrão, que depende de um torno, de um centro de usinagem. Então, você tem mais liberdade para conseguir isso. E aí, muitos de vocês podem estar pensando, poxa, mas isso é ruim, não é? A gente exclui o engenheiro. E de maneira nenhuma. O que o software está te fazendo é aumentar as possibilidades. A decisão ainda é do engenheiro de produto. Ele precisa tomar a decisão. E aí você pode me perguntar, como que ele toma essa decisão? Bom, existem dois fluxos que são utilizados normalmente. O primeiro fluxo é, você olha todas as possibilidades e você pode desenvolver um filtro. Você pode dizer assim, olha, do que você me fez, Fusion, eu gostaria que você filtrasse o que tem menor massa, ou o que tem menos processo de fabricação, ou o que traz a melhor resposta de esforço mecânico no sentido transversal, numa força cortante, por exemplo, ou que responde melhor ao momento fletor. Você pode colocar esse filtro. E você consegue selecionar ali aquele conjunto, aquele set de melhores opções, vamos dizer assim. E aí você pode usar na íntegra, que é a primeira opção, ou você pode trazer como um estudo para dentro do teu projeto e você se apoiar no design que ele trouxe, mas você já ir corrigindo coisas que você sabe que vão ser um problema por conta das características específicas do teu produto ou do teu pátio de fabricação. Então, o que o design generativo traz para vocês é um novo horizonte. Assim, são possibilidades que talvez ou viriam daqui 20, 30 anos, ou nunca viriam, porque não haveria uma abordagem específica desse jeito. Né? Uma abordagem voltada para a questão de. Vamos tentar buscar uma questão. O Gui, só o microfone, eu acho que abriu. Aí, valeu. E aí você pode trazer assim, uma questão relacionada assim,
ninguém traria essa possibilidade desse produto porque é um approach muito mais orgânico. É uma estrutura que, assim, não dá para fabricar isso. E é por isso que eu falei muito da questão das restrições. Quando você traz maior liberdade, principalmente manufatura aditiva, assim, é impressionante o que pode ser feito. O que vocês vão encontrar de casos da Autodesk usando design generativo, e aí eu estou falando de uma extensão absurda de produto, né, Renan? A gente está falando de cadeira a pontes. Então, assim, é impressionante e, assim, eu convido, eu faço essa provocação. Não confiem no que a gente está dizendo para vocês hoje. Vão atrás e encontrem os cases e vejam por vocês mesmos, assim, as capacidades e possibilidades que são possíveis por conta do design generativo. Não, excelente, Vini. Basicamente, o que eu costumo dizer, né, referente ao design generativo, é de fato, né, trazendo um pouco até conceitos de acadêmicos, né, questão de MVP, mínimo produto viável, onde a gente traz essa questão da gente sair do ponto A e ir para o ponto B. Neste caminho, existe uma infinidade de possibilidades. Então, trazendo um pouco do resumo, né, do que eu absorvi, né, pelo que o Vini falou, a gente, hoje, com a plataforma Fusion 360, a gente tem essa capacidade de sair do ponto A e ir para o ponto B e fazer todas as análises possíveis, né, desse caminho para a gente chegar numa maior capacidade de exploração do design. Então, eu reforço, né, que trouxe um pouco da evolução, né, da indústria 4.0, e realmente hoje a gente fala-se muito de Big Data, né, de dilúvio de informação, né, de dados. A gente fala de computação em nuvem, né, cloud computing. A gente fala de inteligência artificial. E quando a gente começa a pegar esses diversos fatores da indústria 4.0 e a gente começa a aplicar em uma plataforma de alto desempenho como é o Fusion 360, falta palavra para a gente identificar a quantidade de oportunidades que a gente tem, né? Realmente é um oceano azul para a gente extrapolar, né, a quantidade de produtos, de novos produtos, de novas ideias que a gente pode desenvolver com essa plataforma, né? Uhum. Então, Vini, gostaria de pontuar algo a mais referente ao design generativo ou algo que ficou que você acha importante? É, Enquanto eu olho aqui o nosso Q&A, para a gente uhum, ver se tem uma pergunta, porque eu acho muito interessante trazer essa provocação, né? uhum. Da gente sair do modelo tradicional e adotar tecnologia, né? Seguindo os processos e as capacitações para o uso dessa tecnologia. Legal. Eu queria trazer dois pontos aqui. O primeiro é tentar entrar um pouquinho no techniquez aqui do processo do design generativo, caso, né, alguém ou, tenha sentido curiosidade a respeito de como isso funciona. E a questão de fato do que a indústria 4.0 para mim, assim, e por que que eu acho que o futuro, ele com certeza vai ser fundamentado nessas tecnologias. Então, no primeiro ponto, né, o pouco do techniquez que eu gostaria de entrar muitos de vocês podem ter se perguntado, tá, mas como que ele faz isso? Né? E o que acontece ele faz uma simulação inversa. De vez de você entregar um modelo e ele estudar esse modelo e dizer, olha, baseado no que você colocou aqui de solicitações e no material, a gente identifica que aqui pode ter um risco a uma ruptura, aqui a gente está entrando no máximo da resiliência do produto, tá, do material. De vez de isso ser feito, o que ele faz ele tem vários caminhos na qual ele mede a performance dele através de um conceito em engenharia de software chamado fitness function. Então, assim, ele vai medindo o quão efetivo ele é em atender a expectativa. E quando ele falha, ele não te entrega o resultado. Ele para, e aí ele meio que, se a gente pensar isso como se fosse uma árvore, né, os galhos aparecendo, ele mata o galho, ele fala, daqui não dá. Então eu percebi, por exemplo, que ao fazer esse suporte, não dá para eu não colocar material num ponto específico, e ele vai excluindo. Então ele está toda hora tentando remontar situações difíceis, né, desculpa, difíceis não, diferentes,
que atingem o resultado esperado. Tá? E aí ele vai fazendo isso como? Existe um set muito grande, isso não é aberto ao público de como ele faz, mas é algo muito próximo do que o algoritmo genético faz, né? Então ele vai gerando heranças baseadas numa ideia e num conceito, e aí chega num ponto que ele percebe, olha, isso aqui vingou, chegou, eu tive muitos frutos através desse ramo, então isso aqui é um tipo de solução que a gente pode tentar remontar. Então ele vai aproveitando partes desse conceito, então, ó, colocar uma estrutura que seja menos volumétrica na base parece que é vantajoso para esse tipo de projeto. Então vamos tentar tudo o que a gente pode baseado nisso. E é por isso que ele gera tantas opções. Com relação à indústria 4.0, né, o Gui mostrou ali um gráfico bem legal para a gente falando sobre o que é e todos os benefícios, mas eu gosto, né, o Renan sabe que eu falo isso à exaustão, para mim é uma revolução sobre dados. E eu não diria nem revolução, tá? Eu tenho um probleminha com o termo revolução, porque a ideia da revolução é que ela precisa quebrar com os paradigmas anteriores. E assim, a partir da terceira, eu não sinto que a gente está quebrando, a gente só está notando coisas que estão vazando, assim, informações que a gente estava perdendo. Inclusive, tem um gráfico muito interessante que mostra, assim, de uma área para outra, o acréscimo de conhecimento, e aí morre todo aquele conhecimento e começa do zero, né? Que é isso, já existe essa informação já estava disponível de alguma maneira, só que a gente não dava atenção para ela. E aí, a primeira coisa que as empresas, no geral, né, o mercado como geral, tentou responder a isso é: vamos salvar os dados. Só que se você salva os dados e você não tem propósito, né, cria o que se engenharia de dados chama de data swamp, né, vira um pântano, ninguém sabe o que é aquilo. Então, assim, por que eu acho que essa tecnologia ela vai ser a plataforma que vai fundamentar o futuro na parte de manufatura? Porque isso é usar dados e conhecimento de uma maneira orientada e específica de uma parte do meu processo. O que a Autodesk está oferecendo para os clientes dela é uma inteligência treinada em manufatura, que conhece as mais diferentes dificuldades e desafios voltados à parte de desenvolvimento de produto e manufatura como um todo, e ela disponibiliza isso como um serviço. Tá? Então, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Então, eu acho que a gente está muito próximo de um futuro onde a criação ela vai ser nesse sistema onde você tem uma coparticipação, né? Você como engenheiro, você é o mantenedor da qualidade. Você vai usar todas as ferramentas que você tem à sua disposição para entregar mais e melhor. Como foi o slide, né, que o Gui mostrou a respeito do momento de escassez de recurso que a gente vive, né? Porque a gente tem que atingir formas de fabricação e de produção num nível de qualidade cada vez maior, né? Então, por isso que eu acho mesmo que essa tecnologia ela realmente tem esse grau de importância. Excelente, Vinícius. Muito obrigado por todo o conteúdo. E eu vou fazer um gancho, né, nessa sua última fala e vou deixar um desafio interno para a gente, tá? Fazendo, né, um pouco do que a gente pode preparar para o próximo webinar, para o próximo conteúdo, porque de fato, quando a gente fala de Fusion 360, as aplicações acaba sendo as aplicações iniciais, né, de entrada é muito em cima da modelagem, né, da prototipagem 3D. E uma vez, né, como né, a gente tá cansado de falar no dia a dia, né, e aí a gente reforçou bastante aqui em questão de orientação de dados, a gente pode desenvolver, né, num período curto aí, né, nas próximas semanas, no próximo mês, o conceito, né, de PLM também, porque a gente traz um pouquinho mais, né, do que você falou, Vini, em relação a não somente internamente, né, não somente aos dados internos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, mas de fato olhar a cadeia como um todo, desde lá do cliente final, né, até a cadeia de suprimentos e a gente dar uma expansão, né, de fato, né, do ciclo de vida de um produto. Né? Então, eu deixo aqui esse desafio interno aqui para a gente desenvolver esse material também para passar aqui para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né? Que tem muita aderência a toda essa questão de indústria 4.0, modelagem de regras
negócio. Então, a gente, né, até coloca aqui como comprometimento nosso interno da Pars, para a gente desenvolver, né, um próximo webinar aí de conteúdos referente ao método PLM, né, ao conceito de PLM, trazer, né, um pouco mais de riqueza de informações sobre esse assunto. Do restante, queria agradecer, tá, ao Guilherme, ao Vinícius por todo esse conteúdo técnico, conteúdo rico, aos parceiros que estão aqui nos assistindo, ao pessoal, aos nossos clientes também. Deixo os nossos contatos aqui para, né, caso queiram nos acessar, sintam-se à vontade. A Pars, como distribuidor de valor agregado das soluções Autodesk, entende, né, essa importância de estar no dia a dia, né, ao mercado com o cliente. Então, por favor, nos acessem. E um ponto importante, né, que a gente não pode deixar faltar aqui para a gente finalizar o nosso webinar, caso, né, vocês sentiram, tenham essa vontade de conhecer um pouco mais do Fusion, além de nos procurar, né, a gente vai estar disponibilizando aí condições especiais, tá, para aquisição das soluções. Tá? Vou pedir, se você é parceiro, por favor, nos acesse, né, para a gente explorar um pouquinho mais essas condições especiais. E se você é cliente, saiba que a gente está, de fato, montando agora, aproveitando esse final de ano e começo de ano de 2024, uma proposta de valor, né, uma oferta de valor para vocês também, tá? Onde a gente vai ter, né, condições de parcelamentos específicas, e qualquer dúvida podem nos acessar. Queria agradecer muito a presença de todos, tá? Vocês que disponibilizaram esses 45 minutos, né, do dia de vocês. A gente sabe que final de ano é um pouco mais corrido, é um pouco mais difícil, né, de ter acesso à disponibilidade de agenda. Então, agradeço a cada participante, tá, aqui presente. E, como eu falei, qualquer dúvida, que caso queiram conhecer mais, por favor, nos acessem os nossos canais de parceiros, né, de parceiros revendedores também. Então, sintam-se à vontade. Então, pessoal, muito obrigado e vamos finalizando o nosso webinar. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Até mais e fico à disposição de todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.